Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora de Química que vai acompanhar vocês em mais uma aula. Então, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. Da aula 11, temos como objeto de conhecimento implicações e benefícios do uso da radiação, efeitos biológicos das radiações ionizantes, mutações, evolução dos modelos atômicos, radioatividade e o nosso detalhamento são as radiações nucleares, teorias e leis de decaimento, tá? Então, a gente vai fortalecer todos esses conceitos da radioatividade, das radiações e entender um pouquinho mais todo esse funcionamento. Então, vamos para a aula. Olá, queridos! Iniciando aqui o nosso conteúdo, falando um pouquinho mais desses elementos e dessa propriedade mais especificamente, né, que é a radioatividade. E a gente está aqui nesse ambiente, assim, um pouco apocalíptico, justamente para reforçar um pouco esse conceito que se fala muito, né? Esse sinônimo que a gente dá aí para a ideia da radioatividade é que é sempre algo muito ruim, né? Que traz coisas ruins aí para a nossa vida, para o meio ambiente, mas que não necessariamente é apenas isso, tá? A gente também consegue observar, é possível aí identificar vários benefícios que esse fenômeno, né, que essa característica de alguns elementos, ela possui, que é a radioatividade, tá? Aqui, né, eu coloquei o elemento, né, para exemplificar um pouquinho, né, os elementos urânio e polônio, né, que são aí, acho que dentre todos aqueles lá da tabela periódica, os que mais a gente consegue fazer essa relação da radiação, né, da radioatividade, até porque ali o urânio, né, aquele que está em verdinho ali representado, né, aquele elemento, ele é ali o elemento, né, que mais é utilizado justamente nos reatores nucleares e também para a produção das bombas, né, das famosas bombas atômicas, né, então é esse urânio enriquecido, né, que é utilizado, por exemplo, para esses dois conceitos, que são tão opostos, né? Imagina só que da mesma energia ali, referente àquele elemento, né? A gente vai entender melhor que essa energia toda, né? Que pode ser observada tanto num reator nuclear quanto numa bomba atômica, né? Ela vem a partir do decaimento, né? Que vai acontecer ali naquele elemento, tá? E o urânio, né, é esse responsável justamente por essas duas, né, coisas tão diferentes, tão opostas, que é a produção de energia, né, a partir das usinas nucleares, dos reatores nucleares. Existem vários países que utilizam, né, a energia nuclear como uma das matrizes energéticas dos seus países, mesmo sabendo aí de todos os problemas e os conflitos, né, que os reatores nucleares podem gerar, né, tem aí essa questão do lixo nuclear, tudo isso é preciso, né, pensar, mas existem muitos países que defendem aí a bandeira da utilização desse tipo de matriz energética. Então, o mesmo urânio que produz energia para várias pessoas aí pelo mundo, né, energia elétrica, também é o mesmo elemento ali presente nas famosas bombas atômicas, tá? Por exemplo, as únicas lançadas aí, Hiroshima e Nagasaki, né? Quem quiser depois pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, é muito interessante, um pouquinho da história aí, né, para a gente reforçar, tá bom? Mas agora eu trouxe uma perguntinha para a gente iniciar a aula de hoje, né, refletir um pouquinho sobre esse conceito da radioatividade. Então, por que alguns materiais desaparecem? E aí eu coloquei a aspa justamente para dizer que, na verdade, isso não acontece, né, mas é um conceito aí. E por que eles desaparecem com o tempo, né? Por que alguns materiais desaparecem com o tempo, tá, gente? E aí, a gente vai entender um pouquinho melhor, né, na aula de hoje, né? Vai reforçar um pouquinho esses conceitos de decaimento, né, radioativo, e entender um pouquinho sobre
esse fenômeno do desaparecimento de alguns materiais, tá? E para isso, a gente vai ver agora um vídeo, né, para entender melhor sobre esse conceito do decaimento radioativo, tá? E aí eu trouxe um cientista que vai explicar um pouquinho como que acontece esse fenômeno, né, esse desaparecimento dos materiais. Então, dá uma conferida aí no vídeo. Tudo começou quando encontrei um material misterioso. Ele brilhava intensamente, mas com o tempo percebi que estava desaparecendo lentamente. O que está acontecendo aqui? Minhas primeiras análises mostraram que o material emite uma energia invisível. Seria a radiação? Mas por que ele está desaparecendo? Descobri que o material é radioativo. Átomos instáveis estão se transformando em outros elementos, liberando energia no processo. Isso é o que chamamos de decaimento radioativo. A quantidade de átomos diminuiu pela metade em intervalos regulares de tempo, chamados de meia-vida. Mas o decaimento radioativo não é só um mistério. Ele tem aplicações incríveis. Agora entendo! O material não está simplesmente desaparecendo. Ele está se transformando. E essa transformação é a chave para muitas descobertas científicas. Então, né, olha aí o vídeo, né, trouxe um pouquinho sobre esse conceito do decaimento radioativo e entender que, na verdade, na natureza, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, na verdade, nada está desaparecendo. O que está acontecendo, na verdade, é a transformação, né, a mudança de um átomo que estava instável, né, um átomo que tinha instabilidade, e aí para ele adquirir estabilidade, ele vai se transformar em outro átomo. E para isso, para que essa transformação aconteça, uma grande quantidade de energia é liberada, tá? E é essa energia que, no caso, o homem pode utilizar de várias maneiras, né? Produzindo a energia lá nos reatores nucleares, como foi observado aí no vídeo, ou então, né, produzindo uma bomba, né? Então, a gente pode observar a energia sendo utilizada, né, essa energia a partir desse decaimento radioativo sendo utilizada de duas maneiras completamente diferentes. Uma benéfica, né, uma que ajuda a humanidade e tudo mais, e a outra, né, que atende a interesses, né, de provavelmente aí de setores, né, políticos e tudo mais, tá bom? Bora continuar agora falando aí, reforçando essas ideias sobre a teoria da instabilidade nuclear, né? Como eu falei para vocês, só acontece esse decaimento porque existem os núcleos que são instáveis, tem instabilidade, tá? E aqui na química, esses elementos, todos eles tentam de alguma maneira adquirir estabilidade. E no caso dos elementos radioativos, essa estabilidade vem a partir dessa emissão, tá? Da emissão de partículas radioativas. Bora dar uma olhadinha aí quais são essas partículas, né, que são emitidas, como você vê aqui do ladinho. Nós temos, né, as partículas alfa, beta e gama, reforçando um pouquinho dos conceitos. A partícula alfa é aquela que emite núcleos de hélio, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, tá? E ela costuma ser representada com o alfa, obviamente, como é o símbolo que você está vendo ali. O número 2 embaixo e o número 4 em cima, tá? Núcleo do hélio. A partícula beta já é um nêutron e um próton, conversão de um nêutron em próton, né? E ela é representada ali pelo beta menos. E a gama já é onda, né, eletromagnética, que é também liberada junto com as partículas alfa e beta, tá? Continuando, eu trouxe exemplos aqui para a gente reforçar essas ideias. Observem, né, o exemplo do decaimento do urânio, que eu venho apresentando desde o início da aula, né, o urânio 235, e aí com a emissão da partícula alfa, né, nós temos
uma redução embaixo de 2, por isso que ele vai de 92 para 90, e em cima, uma redução de 4, por isso que ele vai de 235 para 231. E aí, ele deixa de ser urânio, né, gente? Urânio tem número atômico 92. Então, quando ele perde esses 2 aí prótons, né, ele se transforma no tório, tá? Que é um outro elemento. Ok? Então, ele deixou, né, a partir ali dessa emissão da partícula alfa, deixou de ser o elemento urânio e passou a ser o elemento tório. Ali abaixo, a gente consegue observar as partículas, né, os prótons e os nêutrons, ok? Né, a mesma representação da equação de cima, só que, no caso, utilizando as esferas. Aí, só para reforçar, a partícula alfa, tá? Ela tem dois prótons, tá? Representados ali pelo verdinho e 2 nêutrons, e aí somando, né, a gente tem 4, tá? Por isso que fica esse número de massa em cima 4, porque é o somatório de todas as partículas desse alfa, né? 2 positivos e 2 nêutrons. Continuando, outro conceito que também foi observado no vídeo foi o conceito de meia-vida, né? Que é o tempo de decaimento. O que é essa meia-vida, né? Vamos entender um pouquinho melhor. A meia-vida é o tempo que leva para que metade dos átomos decaiam, tá? Então, cada átomo tem o seu próprio tempo de meia-vida. Tem átomos que a meia-vida é bem curtinha, como é o caso principalmente daqueles átomos radioativos que se utiliza na medicina, tá? Aqueles que são aplicados ali nos processos na medicina, esses costumam ter tempo de meia-vida bem curtinhos, assim, de horas até de semanas. Já existem átomos que têm tempo de meia-vida muito longos, tá? De mais de 1000 anos, 5000 anos, aí vai depender, né, do átomo em questão. Mas a ideia da meia-vida é que é o tempo que leva para que metade desses átomos decaiam, tá? E aqui eu trouxe um exemplo só para a gente, né, ter uma ideia do que seria essa meia-vida, né? Eu vou já trazer um gráfico de sanduíches, né? Mas a ideia é mais ou menos assim, né? Um sanduíche inteiro é como se fosse o átomo no início do processo, né? Aí depois de um tempo, o que acontece? Metade, ali a representação seria que metade do sanduíche foi comido, né? Então é como se naquele momento a gente tivesse o primeiro decaimento, ou seja, metade daquele átomo decaiu, tá? E isso a gente considera como a primeira meia-vida dele, tá? E aí, a cada meia-vida, a gente tem mais a metade. Então, se a gente passasse mais um período de meia-vida, a gente teria a metade da metade do sanduíche, né? Que é o que a gente vai já ver no gráficozinho. Então, olhem aí. Isso, né? Os sanduíches, se você comer a metade a cada 5 minutos, tá? Só pra gente exemplificar. A metade do sanduíche em 5 minutos, quer dizer que em 10 minutos só vai restar 1/4 desse sanduíche, né? Então, quer dizer que em cada período de 5 minutos você vai ter comido a metade do que você tem ali. E isso é o conceito aí do tempo de meia-vida. Bora dar uma olhadinha aí desses exemplos de decaimento na natureza, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, o urânio 238, que ele decai em tório 234, como a gente viu no exemplo anterior, né? A partir dessa emissão do alfa, a meia-vida do urânio, gente, olha só, é de 4,5 bilhão de anos, é muito tempo, né? Então, é um elemento que a gente não precisa se preocupar muito com relação ao seu tempo de meia-vida, mesmo considerando que a Terra tem muito mais do que isso, né? Mas a ideia é que o tempo de meia-vida do urânio, né, é bem longo. Então, a gente não precisaria se preocupar, por exemplo, com o seu resíduo, né? Já no caso do carbono 14, que também é um elemento que sofre aí com as emissões alfa, ele, com as emissões beta, no caso, né, ele decai em nitrogênio 14 a partir dessa emissão beta, e o tempo de meia-vida dele é de 5.730 anos, tá? Por exemplo, ele é utilizado para datação na arqueologia, né? Então, como o tempo de meia-vida é bastante longo, 5.000 anos é muito tempo, né? Mas para a arqueologia é um tempo interessante para determinar, né, para datar, por exemplo, quanto tempo tem aquele objeto, qual o período que aquele objeto foi construído, ou aquela pintura, né? Ou até mesmo o esqueleto que foi encontrado. Então, é a partir dessa determinação do carbono 14
que, né, claro que existe também um período, não são todos os objetos ou ossos, né, que podem ali ser datados a partir do carbono 14, mas boa parte, né, desses objetos da arqueologia se utiliza esse processo de datação, tá? Outro elemento aí também interessante para a gente observar na natureza é o césio 137. Ele decai em bário 137 por emissão beta, e a meia-vida dele, como a gente vê aqui, é de 30, né, anos ali, né? E ele é responsável, ou pelo menos foi o responsável pelo acidente em Goiânia, tá? Então, o acidente, que a gente vai já falar um pouquinho mais sobre ele, é justamente desse elemento radioativo. Agora eu vou mostrar o gráfico, né, que eu havia comentado com vocês, né, utilizando o sanduíche só para a gente entender melhor sobre esse gráfico de decaimento. Então, funciona da seguinte maneira, ó. No início, nós temos a amostra total, 100%, né, dessa amostra, é como se fosse o sanduíche inteiro, né? Então, ali nós temos todo o material radioativo. Aí, né, depois que passa o primeiro tempo de meia-vida do material, nós vamos ter o quê? A metade do sanduíche. Então, a primeira meia-vida desse sanduíche, vamos dizer assim, né, desse material radioativo, a gente vai ter o quê? O sanduíche vai sair de 100% da amostra para 50% dela, ou seja, metade do sanduíche. Passou a segunda meia-vida, o que vai acontecer? Agora a gente vai ter a metade da metade do sanduíche, ou seja, 25% do que nós tínhamos inicialmente. E assim, né, a gente vai observando para cada meia-vida que o material vai, né, decaindo. E aí a gente vai, até a gente chegar ali numa quantidade tão ínfima, né, que a gente acaba aproximando a zero, tá bom? Então aí várias meias-vidas para o nosso sanduíche, para a gente entender melhor esse funcionamento, tá? Pois é, pessoal, então nós temos aqui, né, algumas representações que são bem interessantes para a gente entender melhor sobre essas emissões, né, de partícula alfa. Então nós temos aqui, né, o que seria essa emissão da partícula alfa, tá? Lembra-se sempre que são 2 embaixo e 4 em cima, né? Na beta, nós já temos aí, olha, a representação da beta, vamos já dar uma olhadinha, né? A beta já, como você está vendo aí, é essa minúscula partículazinha azul que você está vendo ali, né? Então, é a emissão de um único. E aí, a gama, que é a mais poderosa, né? Que é uma onda eletromagnética, aí também sendo representada, tá bom? Outra coisa que eu achei muito interessante aqui para mostrar para vocês é sobre a radioterapia, né? Que eu já falei aqui na aula sobre essa questão meio ruim, né, dos radioisótopos, mas tem as coisas boas também, né? Então, a radioterapia é justamente esse tratamento, né, que faz com que os tumores cancerígenos, né, reduzam, diminuam, tá bom? Então, são justamente essas fontes radioativas que fazem com que esses tumores diminuam. Então, proteja raios gamas que danificam os tecidos sobre a superfície do tumor, né? Então, é isso que acontece. Os raios são focados no tumor, né? Então, eles vão direto lá na região. Aqui a gente está representando, né, o pulmão, mas aí a gente pode utilizar essa radioterapia em alguns dos órgãos, né? E aí cada órgão vai ter um tipo de isômero, né, de radioisômero específico. O seu efeito acumula-se e o tumor costuma, né, na maioria das vezes, ser destruído, né? Ele vai sumindo. Tá bom, gente? Então, só para a gente reforçar um pouquinho esse conceito aí e a importância dos radioisótopos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do césio 137, né, que foi um dos elementos que eu apresentei para vocês aí como sendo um radioisótopo importante encontrado aí na natureza, né? Então, ele é o responsável pelo acidente em Goiânia, do césio 137, ocorrido em 1987, e foi um dos maiores desastres radiológicos do mundo, não só do Brasil. Do Brasil é o maior, né? Mas do mundo é um dos maiores. O material radioativo proveniente de um aparelho de radioterapia que foi abandonado
né, e manipulado por pessoas que não tinham nenhum conhecimento dos riscos, né, que elas estavam enfrentando ali. Desde então, né, a partir desse acidente, o lixo nuclear gerado pelo acidente tem sido gerenciado com extremo cuidado, tá? E aí, esse esqueminha, né, que eu estou aqui apresentando para vocês é exatamente uma região, né, em que se colocou, né, todo o material radioativo que foi produzido naquela época, tá? Então, você pode pensar aí em várias coisas, em roupas, móveis, tá? Todo o material que esse césio teve contato naquela época, ele foi depositado e, né, está depositado ainda nesse ambiente, tá? Então, bora dar uma olhadinha aí no recolhimento e no isolamento desse material contaminado. Então, após o acidente, toneladas de materiais contaminados, solo, roupas, móveis, objetos pessoais, foram recolhidos nessa região, né, lá próximo de Goiânia. Esses materiais foram acondicionados em contêineres especiais e transportados para esse local seguro. O armazenamento, né, que foi feito desse material, né, no depósito de Abadia de Goiás, o lixo nuclear foi levado para esse depósito definitivo, construído nessa cidade de Abadia, em Goiás, cerca de 20 quilômetros de Goiânia. O depósito foi projetado para isolar o material radioativo do meio ambiente e da população e para garantir que não haja mais contaminação. Como que acontece, né? Como que é a estrutura desse depósito? O depósito ele é composto por uma grande área cercada por barreiras de concreto e de aço, né, para conter toda essa radiação. Então, cada um desses contêineres, né, formado aí por todo esse material. O local ele é vigiado 24 horas por dia e possui um sistema de monitoramento ambiental, né, para detectar a radiação. Bom, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, ela, né, e outros órgãos responsáveis fazem esse monitoramento da região, principalmente o monitoramento radioativo. Então, são realizadas medições de radiação do solo, da água, do ar, né, para garantir que não haja vazamentos nem impactos ambientais lá naquela região. Bom, a segurança a longo prazo, né? O Césio-137, como eu já falei anteriormente, ele tem uma meia-vida de 30 anos, o que significa que a cada 30 anos, metade daquele material radioativo, ele decai pela metade, né? Então, ele decai a cada 30 anos. Com o passar do tempo, o material se tornará cada vez menos radioativo, né? E o depósito, ele foi projetado para durar aí centenas de anos. Bom, a radiação, né, esse acidente que aconteceu lá em Goiânia, ele serve como um alerta, né, para todos, principalmente para essa área da radiologia. Então, hoje existem regras bem rigorosas no nosso país, justamente para essa questão, né, de conscientização para que esse tipo de acidente não ocorra mais. E a situação atual, né? Bom, o lixo lá de Goiânia, ele permanece armazenado no depósito de Abadia, de Goiás, sem riscos conhecidos, tá? Então, tudo que pode ser feito para que todo esse material radioativo tivesse a maior segurança possível, isso aconteceu. Então, o local é um exemplo de como materiais radioativos devem ser tratados com cuidado e com responsabilidade para que não haja contaminação nem vazamentos, tá bom? Bora continuar falando aí do Césio-137, que ele é aí bem interessante a gente conhecer um pouquinho, né? Então, a gente já viu que ele tem esse tempo de meia-vida, e isso significa que a cada 30 anos, né, essa quantidade, ela se reduz pela metade, tá? Então, bora reforçar o conceito de meia-vida, olha só. A meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade de um material radioativo ele diminua pela metade, né? Como eu já venho reforçando com vocês, tá? Isso. E agora a gente tem aí a equação bonitinha, né? De como funciona esse decaimento do césio em bário, né? Com essa emissão da partícula beta mais essa quantidade de energia que está sendo liberada, né? Então, a gente tem o césio se transformando em bário 137. Então, ele decai por emissão de partículas beta, transformando-se em bário, que é o seu radioisótopo mais estável, né? Que a gente chama de metaestável, que depois se estabiliza em bário 137, já não mais radioativo, tá? Então, é essa a equação que a gente consegue observar para o césio.
Bom, e agora a gente vai fazer um panorama de quanto tempo, né, mais ou menos, a gente tem aí ainda de material radioativo lá na Abadia, né, de Goiás, que é a cidade que recebeu todo esse material. Então, em 1987, o ano que aconteceu o acidente, né, existia 100% de unidades do Césio-137 contaminando o ambiente. Aí a gente já viu que são 30 anos, né? A cada 30 anos a gente tem a primeira meia-vida do césio. Então, quer dizer que em 2017, né, que se passaram os primeiros 30 anos, a gente que tinha 100%, agora tem apenas 50%, né, 50 unidades desse Césio-137. Já quando a gente chegar em 2047, né, que serão 60 anos depois, né, foram 2 meia-vidas, né? Então, o que é que vai acontecer? Vamos ter apenas 25 unidades de Césio-137. Quando for em 2077, olha quanto tempo depois, né? 90 anos depois que o acidente aconteceu, aí a gente já vai ter a terceira meia-vida. Então, quanto vai restar aí desse Césio-137? Apenas 12,5 unidades, tá? Bom, avançando, né? A gente vai observar... Bom, a redução aí que a gente consegue observar, né, é que ele não vai desaparecer completamente, assim, com 90 anos apenas, né? A gente pode observar que pelo menos aí 10 meia-vidas, ou seja, cerca aí de 300 anos, é que vai reduzir para 0,1% do material original. Então, é preciso aí que a gente tenha esses 300 anos, né, a partir da data da liberação, que foi 1987, para que realmente a gente tenha segurança de que aquele material não está mais emitindo radiação, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como se dá esse processo de decaimento para um elemento aí em que teve um acidente no nosso país, para que vocês consigam observar, né, que realmente pode fazer parte do nosso cotidiano, né? Esse material do césio, ele foi, né, encontrado ali, foi um hospital, né, acabou liberando aquele material, né, e ele foi encontrado num equipamento de radiologia, né, esses equipamentos de raio-x, por exemplo, tá? Então, por isso, desde aí, todo o cuidado para que no nosso país isso não aconteça mais, né? Bom, então a radioatividade do césio que está sendo armazenada, ela vem diminuindo naturalmente, como a gente observou com o tempo, e segue aquela curva de decaimento, né, que eu apresentei para vocês na aula de hoje. Aí eu esquematizei uma tabelinha para a gente observar essa curva, né, de decaimento do césio, olha só, né? Então, no ano 0, que foi o ano do acidente, né, 1987, 100% do material. Aí, 30 anos depois, 2017, a gente já vai ter 50% apenas desse material decaindo, né? Então, metade já foi, tá? Depois de 60 anos, lá em 2047, a gente só vai ter 25% desse material. O resto já vai ter se transformado em bário, que não é radioativo, né? 90 anos depois, ou seja, lá em 2077, apenas 12,5%. 120 anos, daqui 120 anos, né? Ou seja, em 2117, a gente vai ter 6,25% do material e daqui 150 anos, lá em 2137, 3,125% do material ainda emitindo radiação, tá, gente? Então, é bastante tempo, né? A gente vai... analisa aí, ainda vai ter material radioativo, então todos esses containers, essa organização, ela ainda vai estar existindo lá em Abadia de Goiás, porque esse material ainda está emitindo radiação, tá? Então, olha só, para a gente finalizar aqui a aula de hoje, né, reforçando esse processo, que ele é natural de decaimento, né, o césio realiza esse decaimento naturalmente, então ele está lá, né, contaminado nos objetos e está decaindo, né, a cada 30 anos. Só que graças a todo esse armazenamento que aconteceu, né, e esse depósito lá em Abadia, ele não apresenta nenhum risco nem para o ambiente, né, onde está ali, nem para as pessoas, nem para a população que, né, faz parte ali, que trabalha ali, né, ali essa região ela é próxima, né, de uma cidade, então, na verdade, pelo fato dele estar armazenado,
né, da maneira correta, ele acaba não causando riscos para as pessoas que estão ali manipulando, tá? Mas é claro que tem que ter todo um cuidado, e isso, né, o Brasil, desde essa época, já vem aprendendo com relação, né, a esse armazenamento do que a gente chama de lixo nuclear, tá? Então é preciso pensar sobre o que fazer depois com todo esse material, já sabendo que a partir de agora a gente já sabe que eles emitem, né, partículas e emitem também essa onda eletromagnética, e a gente precisa, né, controlar essa emissão. E também reforço, né, o tempo de meia-vida. Cada elemento tem o seu próprio momento de meia-vida, tempo de meia-vida. O Césio é 30 anos, né, mas o carbono, por exemplo, são mais de 5.000 anos. Então, cada elemento tem o seu próprio tempo de meia-vida. Tá bom, gente? Por aqui eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!